Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Os Palácios de Carrara, primeira e segunda edição. E, obviamente, na live de amanhã nós vamos falar um pouco mais das particularidades, né? Vamos colocar os dois jogos aqui, vou apresentar as duas versões com suas diferenças, com suas semelhanças, e amanhã na live vamos falar dos detalhes, né? As coisinhas que fazem a diferença, principalmente nas expansões, e o que foi agregado a esse jogo. Vamos lá? Palácio de Carrara, primeira edição. Nesse jogo, cada jogador é o construtor aí, de palácios na sua região, né? Então você tem aí 6 cidades, onde cada cidade vai pontuar dinheiro ou pontuar pontos de vitória, certo? O jogador recebe 6 marcadores e 20 dinheiros. Nesse rondel central, você tem os 6 tipos de mármore que são contemplados no jogo. E cada cidade exige uma quantidade, uma qualidade de mármore. Então, você quer construir em Livorno, você só pode usar mármore branco. Em Pisa, mármore amarelo ou branco. É uma hierarquia, né, onde o branco, o mármore branco é o mármore mais valioso, vamos dizer assim. Você tem ainda 9 construções disponíveis, né, para você construir e representando 6 tipos de construções diferentes. Então aqui vai ter alguma repetida. Então você tem castelo, vila, catedral, biblioteca, palácio e a porta, né? Todas elas têm um símbolo específico, e esse símbolo vale pontos de vitória no final do jogo. No início do jogo, esses símbolos ficam aqui, e você pode comprar, custa 10 moedas, né? Mas quando você pontua, você recebe esses pontos. Então eu vou explicar basicamente como é que funciona o jogo, que é muito elegante, porque o jogador, na sua vez, tem apenas uma opção possível, né? Esse simpático palácio, a sua residência, onde você guarda tanto o dinheiro, quanto as peças de mármore que você for comprar, né? Então, esse jogador aqui recebe essa estátua, indicando que ele é o primeiro jogador, e na vez dele, ele não pode nem pontuar, ele também não poderia comprar uma peça daqui, mas é uma ação livre, né? E ele não pode construir, porque ele não tem mármore, né? Então ele tem que comprar. Só são 3 ações possíveis. Ou ele compra mármore, ou ele constrói uma dessas peças, ou ele pontua a cidade. Paralelo a isso, ele pode comprar adicionalmente, se quiser, pagar por uma dessas peças aqui. Então, esse jogador vai comprar mármore. Na compra do mármore, são 6 peças que tem aqui, mas a primeira coisa que você faz é girar esse rondel, agora ficou mais barato, e você completa com outras peças de mármore, fazendo um total de 11. Então são 6 ali, você vai colocar 5 pecinhas aqui. Você não pode comprar de 2 lugares, você escolhe uma seção apenas e compra daquela seção. Esse jogador vai pegar, por exemplo, esse mármore preto e esse mármore azul aqui, né? Tem uma tabela de preço aqui. No caso, não tem mármore preto, então é de graça. Mas tem o mármore azul que custa 1, então ele vai pagar apenas 1 dinheiro e vai levar esses 2 cubos. Pronto, essa foi a jogada dele. Esse jogador vai fazer a mesma coisa, então ele vai girar o rondel, né? Um clique para cá, ficou mais barato. E ele vai completar aí com as 2 peças que foram compradas. Sempre tem que ter 11 na sua vez de compra, né? Aqui que ficou mais barato, ele vai comprar, por exemplo, esse amarelo que custa 3, o vermelho que custa 2 e aqui o verde que custa 1, pagando 6 dinheiros aqui ao banco, né? Isso foi a compra dele. E, obviamente, ele comprou também para não deixar ficar muito barato aqui para o outro jogador, né? A segunda opção possível é construir. Então o jogador escolhe uma dessas construções e paga o preço em blocos de mármore. Aí é que mora, né, a estratégia do jogo, porque você vai escolher o bloco de acordo com a cidade que você queira pontuar no futuro. Então esse jogador aqui, ele tem 2 blocos. Ele pode escolher uma construção de número 2, né? E como os blocos são azul e preto, só pode construir com azul e preto aqui. Se você quisesse construir só com azul, você construiria nessa outra cidade. E cada cidade, né, da direita para a esquerda, vai aumentando os bônus. Então ele vai gastar os 2 mármores que ele pegou para construir esse palácio aqui em Lerite. Isso aqui volta para a sacola. Certo? Cada cidade tem uma demanda de palácios para poder ser pontuada, que é a terceira opção do jogo. Então, você pode comprar mármore, você pode construir construções aqui, né?
e você pode pontuar. Quando você vai pontuar a cidade, você tem que ver a exigência dela. Então, por exemplo, Lerite, Massa e Vila Régio, você tem que ter 3 prédios construídos para poder pontuar. Né? Então aqui, se por acaso ele já tivesse mais 2 prédios, ele iria poder escolher pontuar. Eu vou pontuar aqui em Lerite. Pontuando em Lerite, ele vai ganhar a somatória desses cubos aqui, vezes o bônus da cidade, que no caso é em dinheiro. Então aqui fica 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai ganhar 9 moedas por ter pontuado em Lerite. Né? Uma coisa que fica muito clara no jogo é, mas se você pontuou em cidade, cada jogador tem 6 para pontuar, não vai ter cidade para todo mundo, porque ninguém mais vai pontuar em Lerite. Né? E aí o jogador pode pontuar na sua própria cidade. Né? Então, se ele usou, por exemplo, construiu aqui, vou pegar 2 construções parecidas e 2 aqui diferentes. Pronto, vamos supor que ele construiu aqui em Pisa e construiu aqui em Massa. Né? Pronto. Ele pode tranquilamente decidir pontuar os palácios. Ele tem um palácio aqui em Pisa e um palácio aqui em Massa. Então ele vai ganhar esses 2 bônus. Né? Então aqui ganharia 4 cubos que foi gasto no palácio vezes 3, ganharia 12 moedas. E aqui ganharia 3 cubos do palácio mais vezes 1. Então ganharia 3 pontos de vitória. Então, quando você pontua na construção, se você fez várias construções iguais, você vai pontuar várias vezes. Mas você vai ficar só com um tipo de construção, aí você vai perder a pontuação. Então, é um jogo, é um cobertor curto. Você quer pontuar muito na cidade, mas você quer pontuar nas suas construções também. Né? Paralelo a isso, toda vez que você pontua, quer pontue na sua cidade, quer pontue na cidade aqui do mapa, você ganha as peças referentes às construções. Então aqui você ganha uma peça de palácio, você ganha uma peça de porta e você ganha uma peça de catedral. Essas peças ficam aqui atrás e cada peça dessa no final do jogo vai te dar 3 pontos de vitória. E o jogo vai sendo assim o tempo todo. Você tem uma única ação e acabou. No final do jogo, para que o jogo acabe, um jogador tem que clamar a vitória. E para clamar a vitória, ele ganha 5 pontos por clamar a vitória e ele tem que ter atingido essas 3 condições aqui. Pontuar 4 vezes, ter no mínimo 8 pecinhas dessas de bônus das construções e ter 30 pontos de bloquinhos. Né? Cada ponto de bloquinho desse vai dar ponto de vitória também no final do jogo. Cada peça vai te dar 3 pontos de vitória. E a cada 5 moedas que você tiver guardado, você também ganha 1 ponto de vitória. Somou tudo, o grande campeão é quem fizer mais pontos nesse jogo muito simpático e muito elegante. A expansão desse jogo traz esse monte de cartas aqui que você pode substituir as condições de final de jogo. Então a jogabilidade fica muito grande, né? Quando você coloca cartas aqui substituindo as condições de final de jogo para você clamar a vitória. Né? Vamos ver como é que mudou, o que mudou na segunda edição. Os Palácios de Carrara, segunda edição. Algumas mudanças deixaram o jogo mais robusto. Então agora você tem essa tabuleta aqui para pontuação, dá uma diferença. O verso já é uma versão bem avançada com expansões. Você tem monumentos diferentes, construções que agora custam 8. Você não vai conseguir construir, você pode completar. Pode construir de uma vez, mas pode completar para construir. E quando você constrói uma delas, você tem direito a um bônus, que vai modificar a pontuação das cidades. Então isso é bem diferente nesse jogo. Né? Algumas modificações nas ações. Você teria as 3 ações originais e você tinha aquelas peças referentes a cada construção. Agora você não tem mais isso. Então você tem a ação de comprar mármore, você pode construir, você pode pontuar e você pode passar. Quando você passa, você ganha 2 dinheiros. É uma ação bem ruinzinha. Né? Então, a ação de comprar blocos de mármore continua do mesmo jeito. Você gira o seu rondel, completa para até 11, né? Então ali são 6, você vai colocar 5 pecinhas aqui. E o jogador faz a compra. Então aqui no caso, cada jogador continua recebendo 20 dinheiros, ele vai pegar 3 blocos aqui, ó, pagando 9 dinheiros, vai pegar 3 blocos verdes, pagando 9 dinheiros aqui. Muito bem. A ação de construir, ela também sofreu uma alteração. Né? Agora, quando você vai construir, você pode fazer a junção de 2 blocos
de uma cor para fazer uma cor subsequente. Então aqui, dois blocos vermelhos, dois blocos verdes, né, que são esses dois aqui, eu poderia juntar para gerar um vermelho. Mas eu não posso fazer um encadeamento, né? Eu não posso desse vermelho juntar com outro vermelho e fazer um amarelo e juntar para fazer um branco. E eu também não posso pegar dois azuis e fazer um branco. As cores são na sequência. Então aqui eu poderia juntar esses dois blocos para fazer um vermelho e construir, por exemplo, uma vila nesse lugar aqui, né, que precisaria de um vermelho, por exemplo. Né? Eu continuo podendo construir com os verdes lá, mas eu usei para construir o vermelho aqui. Isso é muito diferente, a estratégia muda bastante, porque você não pode trocar os blocos e guardar para si, você só pode usá-los na construção. Você não vai ficar comprando um monte de cubo roxo baratinho para depois trocar tudo aí por azul e mais para frente trocar por verde e assim por diante. Não pode fazer isso. Você só pode fazer essa compra, essa troca, na hora de construir. E somente uma vez de uma cor para outra, né? Além disso, você pode fazer as construções de monumentos. Esses monumentos aqui são construções muito maiores do que a original. E você pode, se você tiver os blocos todos, você pode construir de uma vez. Então, por exemplo, eu poderia construir aqui, se eu tivesse 8 blocos roxos, construir uma porta 8 aqui, né? E automaticamente eu tenho direito a um bônus. Eu pego qualquer bônus e coloco na onde eu queira. Então vou aumentar aqui a premiação de Pisa, agora vai me dar 4 moedas ao invés de 3. Né? Ou eu poderia pegar uma dessas premiações aqui que modifica aqui a área rural e urbana. Isso aqui é um outro tipo de pontuação que você tem no jogo. Então você pega essas plaquetinhas de bônus e altera no seu tablô. Ou você pode completar. Então, se eu gastei 1 para fazer essa vila aqui, se eu pagar mais 7, eu pego uma vila e coloco em cima. Então, aí eu tenho uma vila 8 aqui. Isso também dá ponto no final do jogo. Né? O final do jogo também mudou. Agora, para que o jogo termine, os jogadores precisam ter feito as 6 pontuações dos 6 pinos e todas as estruturas têm que ser construídas. Né? Tem que acabar a pilha de construção. E aí, o jogador que conseguiu fazer isso, primeiro ele ganha 5 pontos de vitória. Na pontuação, a coisa também deu uma mudada. Então agora, por exemplo, vamos supor que esse jogador aqui tenha construído algumas coisinhas mais aqui, né? Vamos lá, vou colocar aqui. E esse outro jogador aqui também fez uma pontuação diferente. Construiu coisinhas aqui diferentes, vamos colocar aqui. Pronto. Quando esse jogador decide pontuar, primeiramente ele pega essa coluna e guarda para si. Ele vai ficar com ela até o jogo voltar nele de novo. Quando ele escolhe pontuar, ou ele pega os marcos de pontuação da direita ou da esquerda. Todos os da direita são iguais, os da esquerda também. Os da direita vão te dar 5 moedas e os da esquerda vão te dar 3 pontos de vitória. Então o jogador vai lá, pega o seu pino e vai pontuar aqui em Livorno, né? Na cidade de Livorno. Ele tem 2 edifícios, vai ganhar, portanto, 5 vezes 3, vai ganhar 15 pontos de vitória. Né? Então pegou o seu marcador e foi para 15 pontos de vitória. Ponto. Esse jogador aqui, ele pode seguir. Então, esse jogador primeiro pegou o seu pitoco daqui e ganhou 5 dinheiros. Muito bem. E depois pontuou, ganhou 15 pontos. Esse jogador ele pode seguir a pontuação. A ação dele é seguir a pontuação, fazer uma pontuação. Agora, utilizando os bônus. Se ele não quiser, ele quer, por exemplo, construir mais alguma coisa, ele simplesmente pega um desses pitocos dele e coloca aqui fora. Aqui fora, quando ele for pontuar com esse pitoco, ele não vai dar nenhum bônus. Então, esse bônus só pode ser usado na rodada de pontuação. Mas se ele quiser seguir, ele pode, por exemplo, pontuar aqui as catedrais. E ele vai fazer aqui 7 vezes 3, vai ganhar 21 moedas. Não era o que ele queria de repente agora, ou então mas de qualquer maneira ele está pontuando, pegando carona nessa pontuação aqui. O jogo volta para ele, ele devolve o pitoco e tem a sua ação normal. Então, essas foram as mudanças que deram um dinamismo maior ao jogo. Esses monumentos ficam bem pegados e as construções urbanas são essas mais claras. As construções em verde são as construções rurais. E aqui no seu tabuleiro você tem o espaço para alocar. Na produção rural, nas construções rurais, você ganha em pontos de vitória. Então, os castelos e vilas vão te dar ponto de vitória. E as outras construções urbanas vão te dar dinheiro. Então vai ser uma marcação muito séria, porque se você vacilar e o cara fizer muitas construções rurais, ele vai fazer muitos pontos de vitória, porque cada bloco vai valer aqui
1 ponto de vitória. E com a plaquinha, cada bloco vai virar 2 pontos de vitória. Então, se ele tem 20 blocos, são 40 pontos de vitória no jogo. Essas são as modificações, o jogo ficou mais robusto, com mais coisa, com mais marcação, mas com a mesma elegância de você ter uma única ação na sua vez. Ou você compra mármore, ou você constrói, ou você pontua, se você quiser passar, você passa. O término do jogo, 5 moedas vale 1 ponto de vitória, e você, para ganhar o jogo, tem que pontuar com os 6 marcadores e ter acabado isso aqui. Aí você ganha mais 5 pontos de vitória, né? Esse é o jogo, muito elegante, muito simples, prático, gostoso de jogar, uma corridinha aí diferenciada, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, amanhã, às 23 horas, teremos a nossa live, onde vamos finalmente falar do Algo a Mais, que não dá tempo por conta desses 2 blocos aqui, falando da primeira e da segunda edição, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!